Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje estamos no capítulo 20 do Evangelho de Lucas e já chegando na reta final. O livro de Lucas tem apenas 24 capítulos, então parabéns, tu perseverou e já chegou até aqui. E se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, deixa o teu like no vídeo, compartilha com um amigo teu para que ele também possa ter proximidade com a palavra de Deus, possa conhecer Jesus. E ativa as notificações para que tu receba toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, um lembrete para que tu possa assistir. Vamos lá então, eu vou compartilhar o texto na tela para que a gente possa acompanhar juntos. Diz assim o texto no capítulo 20, versículo 1. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Questionam a autoridade de Jesus porque ele ensinava no templo, e também no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, Jesus expulsa do templo vários vendedores, cambistas que estavam ali vendendo e fazendo negócios naquele lugar. Jesus disse que aquele lugar era uma casa de oração e Jesus chamou eles, que eles estavam tornando o templo um covil de ladrões. Então aqui questionam a autoridade de Jesus. Olha como Jesus responde de forma sábia. Ele respondeu: eu farei a vocês uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Olha como Jesus, de forma sábia, se esquiva dessa pergunta. Era uma pergunta capciosa, porque se Jesus dissesse que era com autoridade divina, talvez ele fosse ali mesmo entregue pelos líderes, chefes, dos sacerdotes ou os mestres da lei, dizendo que ele estava blasfemando, e embora isso fosse verdade. E se dissesse com autoridade nenhuma ou alegasse outra autoridade, eles diriam que ele não teria autoridade sobre o templo. Então Jesus se esquiva dessa pergunta porque ainda não era o tempo de acontecer essas coisas. E Jesus confronta eles com a pregação de João Batista. João Batista pregava o arrependimento para perdão dos pecados e pregava o batismo, e o povo ia atrás de João Batista. João Batista, a essa altura, já tinha sido decapitado, mas João era muito admirado pelo povo. Jesus coloca eles numa situação difícil, porque eles não querem se indispor com o povo. Então eles dizem que não sabem. E assim, então, Jesus se esquiva da pergunta, de responder a pergunta que fizeram. Jesus, então, na sequência, passa a contar aqui uma parábola. Diz assim: Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Provavelmente aqui, então, o dono dessa vinha, ele arrenda, ele praticamente aluga essa vinha para outros lavradores, e ao fim, provavelmente o pagamento se daria com o fruto da colheita. E ele manda então um servo para que pudesse receber a parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Versículo 11. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Vejam como começa a ser progressivo aqui, a reação daqueles lavradores maus contra os servos do Senhor, do dono da vinha. Primeiro espancaram e mandaram embora. O segundo espancaram e trataram de maneira humilhante. O terceiro ainda feriram e o expulsaram. Versículo 13. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram.
O que lhes fará o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Olha só, Jesus está falando aqui de forma bastante clara, porque ele foi compreendido, a gente vai ver isso depois. Jesus fala aqui, o dono da vinha então deixou a vinha arrendada e mandou agora, passado algum tempo, alguns servos para buscar o fruto da vinha. Aqui ele está se referindo aos profetas. Olha como o povo os tratou, né? Aqui os lavradores os trataram. Eles espancaram, né, esses servos, assim como trataram mal os profetas, né? Muitos foram perseguidos, muitos foram maltratados. E ele faz isso, né? O dono da vinha manda 3 vezes servos aqui, assim como Deus mandou no passado profetas, né? Para que alertassem o povo dos seus maus caminhos, para que se arrependessem. E o último dos profetas, né, que nós vamos ver aí é o próprio João Batista. E aqui, no fim, né, passados os 3 servos, o dono da vinha então resolve enviar o próprio filho, diz: o meu filho amado. E aí então os lavradores combinam de matar o filho, que seria o herdeiro, para que pudesse ficar com a herança. E esse aqui é uma ilustração de como, de o que viria a acontecer logo mais, porque Jesus seria morto também, já que os mestres da lei, os fariseus, procuravam uma ocasião para pegar Jesus de alguma maneira, né, prendê-lo e, claro, matá-lo. E nós já vimos isso nos capítulos anteriores. E isso colocado de forma bastante clara aqui, né? Diz que eles mataram o filho, e então o dono da vinha, o que ele faria, né? Dizer que ele virá matar aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Jesus diz aqui que o herdeiro foi morto pela herança, ou seja, pelo poder. Muitos religiosos queriam matar Jesus pelo poder sobre o povo, para manter o seu domínio. E diz aqui que o dono da vinha, então, faria justiça, né? Ele traria juízo sobre aqueles lavradores, assim como Deus fará até diante do povo aqui, no caso dos judeus, né? Dará sua vinha a outros, mas também ainda fará juízo nos últimos tempos, né? Quando Jesus voltar, fará juízo e dará a sua herança àqueles que o receberem, e dará juízo e condenação àqueles que não o receberem. Conta aqui que o povo, versículo 16, ainda reage assim: quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Porém, o próprio povo que diz que isso nunca aconteça, poucos dias depois, vai condenar Jesus à morte, vai falar em alta voz: crucifica-o, crucificam. Como pode que os olhos, né, estavam vendo as coisas, mas não entendiam, estavam talvez fechados para a verdade do Evangelho. Versículo 17, Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse é um texto que está em Salmo 118, 22. Jesus continua dizendo: todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Jesus falava aqui, do texto do Salmo, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Nós vamos ver depois numa das cartas às igrejas que essa pedra era o próprio Jesus, né? A pedra sobre o qual deveria ser construído, né? Tudo deve ser construído, a nossa vida deve ser edificada, e aqui será edificado o próprio reino de Deus sobre Jesus. E diz aqui que os construtores rejeitaram essa pedra. Jesus faz referência de novo aqui como os lavradores rejeitaram o chamado do dono da vinha, rejeitaram o filho que foi enviado. Aqui diz que rejeitaram a pedra angular. A pedra angular é uma ilustração. A pedra angular é uma pedra utilizada naquela construção de pedras característica da época, que de duas formas: uma sendo a pedra de esquina que alinha e sustenta a construção, né, num canto, mas também a pedra que sustenta o arco que fazia as portas e as janelas. É a pedra que fica no centro e, num efeito de compressão, sustenta aquele vão. Então Jesus usa essa imagem, essa ilustração aqui de algo que eles conheciam. Sem a pedra angular, seja no canto da construção, seja no centro do arco, toda a estrutura ela rui e ela cai. Por isso que a pedra angular é tão importante.
E Jesus disse que quem, né, cair sobre essa pedra, ou então será despedaçado, e quem sobre ela cair será reduzido a pó. Os mestres, versículo 19, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Eles tinham entendido. Todavia tinham medo do povo. O povo aqui estava ainda, como lemos no capítulo anterior, fascinado pelo ensino de Jesus. Pondo-se a vigiá-lo, os mestres da lei, os sacerdotes, os fariseus, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Eles queriam ver se Jesus tinha algum momento que ele falasse contra o governo ou caísse em alguma questão da lei, para assim poder prendê-lo. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha como eram hipócritas, porque eles estavam ali tentando pegar Jesus, arrumar uma cilada para Jesus, e eles falam de forma lisonjeira, ou de forma elogiando Jesus aqui, mas só da boca para fora. Não era do coração. Olha, ensinas o que é correto, não mostras parcialidade, mas eles não criam em nada disso. E aí perguntam: é certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecia o coração deles e diz assim: então ele percebeu a astúcia deles. Ele lhes disse: mostrem-me um denário. Um denário era uma moeda de prata equivalente a uma diária de um trabalhador braçal, diz esse texto. Essa explicação aqui, essa nota. E Jesus diz: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? E eles respondem: de César. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Jesus não diz a eles que era certo ou não era certo. Jesus mostra a moeda e diz: olha, de quem é essa inscrição, de quem é essa imagem? É de César? Então deem a ele o que é dele, mas deem a Deus o que é de Deus. Jesus, de forma muito sábia, responde essa pergunta, sem cair em nenhuma armadilha armada por esses espiões. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Jesus calou seus opositores, inclusive que ficaram admirados com a sua sabedoria. Segue o texto então, versículo 27. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, o grupo dos saduceus não cria na ressurreição dos mortos. E aí eles vão se aproximar de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a viúva, a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. E aí eles propõem uma hipótese aqui. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, sequencialmente. E morreram os 7 e sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Olha a pergunta deles. Fazem uma pergunta sobre ressurreição, admitido que a ressurreição existe, mas eles mesmos não criam na ressurreição. Era somente, de novo, uma questão para colocar Jesus em uma situação difícil, e uma pergunta difícil de responder. Eles mesmos não criam nessa questão. E Jesus responde: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Jesus traz um ensino aqui a eles que na era
vindoura, né, na vida eterna, na eternidade, não haverá relação de matrimônio, não haverá casamento ou não haverá a manutenção da condição de casados. Então Jesus já acaba com essa história neste argumento, olha, haverá ressurreição, porém não haverá matrimônio. Jesus continua no versículo 37. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor lhe chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Jesus reafirma aqui que haverá sim ressurreição, a ressurreição é uma verdade. Ele cita Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos, estão na eternidade. Estão no momento que aguardam ainda a ressurreição dos corpos, né? A gente vê isso no ensino mais abrangente da Bíblia, mas diz que sim, eles estavam vivos. A gente inclusive viu alguns capítulos atrás um episódio em que Jesus, num momento chamado como da Transfiguração, se encontra no monte com Moisés e Elias. E então eles estão vivos, estão no lugar da eternidade, lugar que, conforme a parábola do rico e Lázaro que Jesus contou, é chamado de paraíso. Os mortos em Cristo, né, os mortos na esperança do Messias estavam lá no paraíso. E aqueles que não creram, não se arrependeram dos seus pecados, não entregaram sua vida a Jesus, e não, naquela ocasião, não criam na vinda do Messias e na necessidade de arrependimento, estarão no Hades, no lugar dos mortos, assim como o rico naquela parábola. E Jesus então ensina isso aqui. Diz no versículo 39, alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Seguindo o texto, versículo 41, então Jesus lhes perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Jesus faz uma pergunta aqui para ver se eles entenderam como o Cristo, o enviado, o Messias, poderia ser filho de Davi? Porque Jesus continua dizendo, o próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Pois Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Esse texto que Jesus cita aqui é o Salmo 110, versículo 1. Jesus diz, olha, Davi chama o Messias, o Cristo, de seu Senhor. Mas como pode isso se o Cristo veio depois de Davi? E essa pergunta de Jesus é para ver se eles entendiam não apenas o aspecto humano do Messias, do Cristo, do próprio Jesus, mas a sua divindade. Porque Davi só reconheceria como Senhor o próprio Deus. E é isso que Jesus está perguntando aqui. Instando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos com maior rigor. Jesus adverte aqui, né, os seus discípulos, dizendo para que tomem cuidado com os mestres da lei e certamente também demonstrando a eles que não fizessem o mesmo, porque eles mostram que os mestres da lei, né, aqueles religiosos da época, eles gostavam do luxo, gostavam de ser elogiados pelas pessoas, de ser bem recebidos, mas diz aqui que eles devoravam as casas das viúvas, se aproveitavam de viúvas, se aproveitavam da fé das pessoas, se aproveitavam da inocência das pessoas para o seu benefício. E para disfarçar aqui, né, com hipocrisia, faziam ainda longas orações. E diz que eles serão punidos com maior rigor. A gente pode entender aqui que a punição, né, haverá sim recompensa eterna para aqueles que cumprirem seu propósito, forem salvos por Jesus, mas fizerem obras para o reino de Deus, cumprirem seu propósito, haverá recompensa, e haverá punição para aqueles que
não creram em Jesus e foram condenados, mas essa punição também pode ser, e entendemos por essa passagem, por outras também, que será proporcional ou, né, maior para aqueles que tiverem, dependendo do que fizeram em sua vida. Então aqui Jesus adverte isso: esses homens serão punidos com maior rigor. Então essa missão que temos de levar a palavra, de viver o evangelho, de ensinar as boas novas de Jesus, de viver a nossa vida cristã também de forma que pessoas conheçam a Jesus, ela deve ser vivida de forma temente a Deus, né? Entendendo a urgência, entendendo a importância disso, para que nós não venhamos também a fazer o mesmo que esses mestres da lei. Ai daqueles, né? Jesus falou outra vez, ai daqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos, melhor seria não ter nascido. E aqui ainda adverte com o rigor da punição que receberão. Esse é o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Concluímos aqui. Amanhã continuamos no capítulo 21. Continue conosco e até mais.